Saudações alunos, eu sou o professor Alberto Veras e hoje vamos estudar os detalhes acerca da execução contra a Fazenda Pública. Primeiramente, devemos entender o que é a Fazenda Pública. O conceito de Fazenda Pública abrange a União, os Estados, o Distrito Federal, os municípios e suas respectivas autarquias, fundações públicas e agências executivas ou reguladoras. Estão excluídas do conceito de Fazenda Pública as sociedades de economia mista e as empresas públicas, que são submetidas ao regime geral das pessoas jurídicas de direito privado. Quando a Fazenda Pública é o devedor na execução por quantia certa, as regras gerais de expropriação não têm aplicação, porque os bens públicos são impenhoráveis e inalienáveis. A satisfação do crédito ocorre pelo sistema de precatórios ou RPV, e não pela adoção de medidas expropriatórias. A execução contra a Fazenda Pública pode se fundar em título judicial ou título extrajudicial. Quando o título for judicial, há cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública disciplinado pelos artigos 534 e 535 do CPC. Sendo extrajudicial, propõe-se a execução disciplinada no artigo 910. O cumprimento de sentença que pretende o pagamento de quantia certa contra a Fazenda Pública há de ser requerido pelo exequente a quem cabe apresentar memória de cálculo. Nos casos de obrigação de fazer, não fazer e entregar coisa, são aplicáveis as regras gerais dos artigos 536 e 538 sem qualquer peculiaridade. No cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, não há penhora, apropriação ou expropriação de bens para alienação judicial para satisfazer o crédito executado. A execução é especial, resultando na expedição de precatórios ou de requisição de pequeno valor. No cumprimento de sentença, a Fazenda Pública não é intimada para pagar, ela é intimada para apresentar impugnação. A Fazenda Pública, em sua impugnação, apenas pode tratar de vícios, defeitos ou questões da própria execução, podendo ainda suscitar causas impeditivas, modificativas ou extintivas da obrigação, desde que supervenientes à sentença. Também não é permitido à Fazenda o pagamento voluntário pela observância obrigatória do sistema de precatórios. É possível, porém, o cumprimento provisório de sentença contra a Fazenda Pública. A execução contra a Fazenda Pública é uma das modalidades de execução por quantia certa contra devedor solvente. O artigo 910 do CPC trata da execução por título extrajudicial contra a Fazenda Pública. A petição inicial da execução deverá conter para cada um dos exequentes o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito. Como se trata de processo que tem fundamento em título executivo extrajudicial, a Fazenda Pública deverá ser citada para, querendo, possa apresentar embargos à execução no prazo de 30 dias. Nesses embargos, poderá ser alegada qualquer defesa que ele seria lícito apresentar na etapa de conhecimento. Não há nenhuma peculiaridade no que concerne ao processamento dos embargos. Quanto ao processo da execução, devem ser aplicadas as mesmas regras relativas ao cumprimento de sentença, com a ressalva de que a defesa deverá ser apresentada por meio de embargos e não por impugnação. Se não apresentados os embargos à execução, ou se eles forem apresentados quando transitada em julgado a decisão que os rejeitar, será expedido precatório ou então o RPV, que é a requisição de pequeno valor, em favor do exequente, consoante o caso. Vale destacar ainda que as obrigações de outras modalidades, que não de pagamento representadas em títulos executivos extrajudiciais, devem seguir a disciplina geral do CPC, mesmo quando a executada for a Fazenda Pública. Assim, em tais casos, aplica-se o disposto no artigo 806 ao 813, quando se tratar de entrega de coisa, e nos artigos 814 a 823, quando se tratar de obrigações de fazer ou de não fazer. Os embargos à execução, nesses casos, por sua vez, devem ser regidos pelos artigos 914 a 920. E com essas observações encerramos aqui a nossa aula de hoje. Não deixe de consultar o seu material disponibilizado na sua área de aluno para as informações mais aprofundadas sobre os temas aqui apresentados. Você deve lutar mais de uma batalha para se tornar um vencedor.
persista em seus esforços e bons estudos. Até o nosso próximo encontro.